Olá, boa noite, galerinha! Olha só que dia mais especial que é hoje, né? Além de ser o dia do propagandista, porque foi o dia em que a profissão foi regulamentada lá em 1975. Então, 14 de julho é o dia oficial do propagandista, do representante médico. E também é o aniversário do Receita! Ê! 2 anos do curso do Receita. Não, gente, por ser um dia especial, muito especial, eu também convidei uma pessoa, um profissional, que é totalmente diferenciado no que a gente costuma conhecer como carreira natural na indústria. Né, eu convidei hoje o Flávio Teixeira, ele é GD, né, gerente distrital na MS, e ele entrou GD neófito. Olha só que legal, né? Até pouco tempo atrás isso não era nem possível, hoje a MS está com esse projeto e o Flávio entrou, se estabeleceu, tem sua equipe e hoje a gente vai bater um papo para entender como é que foi isso. Então, Flávio, vem aqui com a gente, vamos conversar. Olá, boa noite. Aê! Boa noite, tudo bom, Flávio? Tudo ótimo, tudo bem. Ai, que bom te É, ver. Obrigada, viu, por bom, topar o convite de estar com a gente nesse dia tão especial. obrigado. Eu que agradeço o convite aí. E de antemão já parabenizo também o canal aí pelo seu aniversário, né? E com a coincidência também do dia do propagandista, também às vezes tem algum colega que é propagandista aí da turma que está também vendo o vídeo. Parabenizar a todos aí pelo dia, muito importante. É, acredito que a sua equipe esteja aqui em massa, né? Pelo menos Sim. a sua equipe vai estar prestigiando, né? Vendo aí, Uhum. conhecendo um pouquinho da sua trajetória, né? Os que não conhecem às vezes. E Flávio, conta pra gente, né? Como que, aonde você se formou, assim, com o que você se formou, e com o que você trabalhou e como que surgiu a indústria na sua vida? Bem, eu sou formado em administração de empresas, né? Eu sou formado pela Universidade Católica do Mato Grosso do Sul. E comecei a trabalhar, a minha carreira foi na área bancária. Ali eu comecei muito novo, com 19 anos, e tive uma carreira muito interessante, verticalizada. Por lá fiquei por 18 anos na área bancária, né? Trabalhei 15 anos no Itaú, 3 anos no Santander, experiência muito boa. Então, a gente aprende desde a parte de execução até a parte de gestão e muito desenvolvimento de negócios. E na minha família já teve também, meu pai teve farmácia, meu avô foi farmacêutico, eu tenho também parentes que trabalham na indústria farmacêutica, né? E a gente acaba ficando curioso, vendo aquela possibilidade, poxa, legal, a indústria farmacêutica, acho que é um mercado promissor, interessante, acho que tem um pouco a ver comigo também, né? Porque de pequeno já trabalhava dentro da farmácia do meu pai, e falei, vamos conhecer esse mercado, como é que é. E aí peguei e fui para trabalhar na área farmacêutica, né? Foi com esse propósito, com esse objetivo. Não foi fácil o começo, então passei alguns momentos aí de aprendizado e hoje estou aqui na MS já há 5 anos, atuando como gerente distrital, né? Nossa, que legal! E então a indústria surgiu para você através da sua família que já trabalhava em farmácia, seu avô que já era Sim, farmacêutico. Então você sabia que sim, existia ali esse mundo, né? Mas foi para o banco. E o que que te fez sim. assim ter vontade de mudar? O que que te fez sair do banco numa carreira que você vinha, né, construindo É. para mudar para a indústria? Então, o banco é uma carreira muito boa, consolidada também, e só que ela estava muito, para mim, no meu ponto de vista, estava um pouco mais já engessada, né? E Uhum. muita rotina. Eu trabalhava no campo também, digamos assim, trabalhava na rede de agências, mas que não existia uma certa rotina, uma formalidade bem grande ali para de exigência do trabalho. E eu falei, poxa vida, eu queria trabalhar algo diferente, trabalhar na rua, conhecer um pouco do mercado farmacêutico. Toda vez que eu entrava numa farmácia, eu falava, poxa, que legal aqui, sabe, esse tanto de medicamento, como é que as pessoas trabalham aqui, como é que elas fazem para vender isso aqui, né? Então aquilo me despertava muito essa curiosidade, essa atenção. E com o tempo, eu acabei procurando me informar mais e eu saí do banco, fiquei, isso foi, estava em Cuiabá, no Mato Grosso, e aí, Uhum. quando eu saí do banco, eu falei, bem, agora eu tenho que procurar uma nova opção para mim. Na época, eu saí do Santander. E nisso, eu fui me especializar. Falei, bem, acho que esse é o momento de eu apostar agora no que eu sempre busquei, que era o meu sonho na indústria farmacêutica ali. E aí, eu consegui conciliar através de algumas oportunidades que surgiram para mim e comecei na MS, né? Ai, que legal. E como que foi esse processo? Assim, eu fico curiosa, sinceramente falando,
Que eu imagino como que seja um processo para GD neófito, né? É, é um desafio. Eu posso te dizer que, como eu estava em busca, focado realmente para trabalhar na indústria farmacêutica, que era algo que eu queria, algo que eu estava almejando, ele estava disposto digamos assim, pagar um pedágio de carreira para que lá na frente eu pudesse colher uns resultados melhores através do meu trabalho e do aprendizado que eu ia ter ali na área também. Uhum. Então, acabei buscando informações com alguns colegas, conhecendo um pouco mais do mercado. Então, e aí, quando eu comecei a realmente conhecer o mercado, ver como que ele estava trabalhando, através de alguns contatos, foi algo que acabou surgindo bem rápido, porque eu saí do Mato Grosso, vim para São Paulo em busca disso, final de setembro, em dezembro eu já estava contratado através de uma oportunidade que surgiu no vagas.com, na época, certo? Tudo processo pela internet, marcamos entrevista, fiz a entrevista, vários níveis de entrevista dentro da empresa, e naquilo, o que eu procurei me consolidar? Eu estava disposto a entrar como um representante, e a vaga era para gerente. E eu vi e falei, pô, deixa eu me inscrever, porque eu acredito que eu tenho pré-requisito também para isso aqui. Não, no pré-requisito da vaga, eu vi que não tinha nenhum impeditivo de que teria que ter 2 anos, 3 anos, 5 anos, X tempo de experiência no mercado, no ramo, né? Bem, vou trabalhar. Eu estava exigindo uma experiência na área de gestão. E eu falei, bem, isso eu tenho conhecimento de gestão, tenho conhecimento de negócios, né? Claro que negócios de banco são negócios totalmente diferentes da indústria farmacêutica. E para lá eu fui nessa entrevista. No que eu me preparei nessa entrevista, basicamente, além de conhecer bem a empresa, conhecer o mercado que estava sendo trabalhado, tentei explorar ao máximo o que eu poderia trazer de diferencial para a empresa naquele momento, que seria a minha experiência de gestão, de um mercado diferente, que é algo que eu pudesse inovar dentro da indústria para transformar aquilo em novos negócios, para um crescimento mesmo interessante ali com novas ações. E acabou dando certo a oportunidade, e aí, por aí, eu fui seguindo algumas etapas dentro da indústria, que o aprendizado, o desafio não acabou no momento que falou assim, você está contratado. Eu acredito que o desafio começou ali, né? Porque eu falei, bem, legal, estou contratado agora, mas e agora, né? Como é que eu faço? O que eu preciso corresponder, preciso entregar, preciso me aprimorar, preciso me aprofundar muito mais, ainda mais porque entrei na situação de um cargo de gestão, né? Eu preciso ser o exemplo ali, preciso passar confiança para minha equipe, preciso passar orientações, então como é que eu vou estar fazendo isso? E aí foi seguindo com muita dedicação, estudo, conhecendo realmente de fato como era o mercado, aí você conhece muito mais coisas. Eu não fiz os cursos que tinham antes, até porque surgiu com um tempo muito rápido isso, né? Acabei não fazendo nenhum outro curso, e aí eu acabei vivenciando isso na prática, né? Foi um desafio grande e acabei passando. Imagino. E, Flávio, quando você entrou, a equipe já estava formada, ela já existia, era uma linha que já existia, você foi recepcionado por uma equipe já experiente? Já, fui recepcionado por uma equipe experiente, já existia a linha, eu tive a orientação de 1 ou 2 dias para estar trabalhando em campo com colegas pares e superiores. Então, eles me deram algumas orientações do que eu deveria fazer, mas assim, imagina, 2 dias de orientação, né? Então, falei, vamos seguir em frente. A gente acaba aprendendo a fazer fazendo, e aí depois disso a empresa acabou dando todo o suporte, ela tem toda uma universidade corporativa por trás disso que a gente trabalha. Então, assim, existe a dedicação extra-campo ali. E aqueles 2 dias foram bem preciosos, com muitas dicas de como que eu deveria trabalhar, o que eu deveria estar focando, e o restante, ele falou assim, olha, ó, a gente vai estar aprendendo com o passar dos dias. Então, tudo tem o seu tempo. Não adianta a gente acelerar, querer passar todas as informações no primeiro dia, ou na primeira semana, ou no primeiro mês, porque algumas coisas vai levar um tempo para a gente poder entender. E esse entendimento, acabei tendo muito com a ajuda dos colegas, principalmente, acho que ter naquele momento uma humildade, independente de estar ali numa posição de gestor, o que eu procuro trabalhar em qualquer organização que eu fosse trabalhar, ou ramo de atividade, trabalhar numa equipe, numa mesa redonda, sentar de igual para igual. A equipe me acolheu bem,
Então, assim, eu estava aprendendo muito com a equipe e vendo os desafios de como que é uma visita com o médico, entrar na sala ali com o médico da primeira vez, passar na frente de todo mundo e entrar, falar, poxa, o que que eu falo, o que que eu faço, né? Como que eu me comporto, o que que ele vai perguntar, será que ele vai entrar, vai ser uma pergunta profunda aqui para falar de molécula, e eu tinha 2, 3 dias, né, de indústria, mas assim, inclusive a classe médica, ela acaba te acolhendo bem, quando você tem uma boa recepção, porque falou, tudo bem, você se apresenta, você demonstra ali que você está ali para agregar também, que você está iniciando, que está aprendendo, então existe muito disso também, e aí a gente foi aprendendo dia após dia, com a ajuda de muitas pessoas, os representantes me ajudaram muito a entender o mercado farmacêutico e a trabalhar, isso foi muito legal. Eu imagino mesmo que eles tenham sido aí a sua rede de apoio, né? Realmente Uhum, mostrando o que é o trabalho na ponta, né? Porque tudo uhum, começa ali com o representante, né? sim, O início da sim, engrenagem. E sim, muitas vezes a galera que está no campo sente a dificuldade no sentido de quem está em cima decidindo não tem essa vivência, muitas vezes, né? sim, Então vem coisas top-down, né? De cima para baixo, de sim, quem realmente nunca viveu ali, não sabe as dificuldades do campo, né? Sabe o que dá, o que não exato. dá para implementar. Então, nesse momento, eu acredito que a equipe ela tenha sido fundamental aí para te dar essa rede de apoio, né? Do dia a dia mesmo, de como que as coisas Uhum. acontecem. Pena que há 5 anos atrás não tinha receita, né? Verdade, Só pegar uma verdade, exatamente. xícara. Senão já, exatamente, com certeza, eu já teria oportunidade aí também. Isso acaba ajudando. As pessoas entram na indústria com uma expectativa, e aí algumas que não fizeram nenhuma informação mais aprofundada no mercado acabam tendo mais dificuldade aqui, não se adaptam. Então, assim, acho que é um modelo de negócio bem diferente de vários outros mercados, e o que a gente procura fazer é adaptar esse mercado da indústria farmacêutica a outros mercados, né? Então, assim, e a indústria farmacêutica, ela acabou ficando por muito tempo fazendo quase que a mesma coisa sempre. Uhum. Então, acho que até por isso eu não fui o único gerente distrital que entrou ali, não fui a única pessoa que entrei num cargo de gestão como neófito. Teve alguns colegas aqui que entraram, inclusive alguns colegas até já foram promovidos, estão em cargos até de gerente regional já, estão trabalhando muito bem. Outros voltaram para o segmento deles, não se adaptaram. Então, tem uma mescla de tudo ali para estar trabalhando e a gente tentar conciliar essas novas adaptações aí do mercado, que foi um dos propósitos que eu vi na minha entrevista, quando eu comecei, eu falei, bem, por que está contratando um neófito, né? Então, se está Uhum. contratando um neófito, a gente tem que entender basicamente o que é isso. Eu vou estar agregando, vai ser com a experiência comparado a um propagandista ou a um GD que já está com 5 anos de casa, 2 anos, 3 anos? Não. Isso eu vou ter igual ele teve. Então, se Uhum. eles estão trazendo alguém que não é do mercado, é justamente porque ele quer alguma coisa diferente. E aí é onde, se você tem essa experiência de alguma coisa diferente e você está disposto a passar isso para a indústria farmacêutica, a trabalhar junto, ok. E um outro passo muito importante nisso é a questão da flexibilidade e adaptação que você tem que ter. Então, assim, você tem que estar muito aberto, entender como que é o negócio. Eu trabalhava em banco e, assim, diariamente eu saía do meu trabalho e falava, ó, hoje eu produzi tanto, hoje eu vendi tanto. E na indústria farmacêutica, na área da propaganda, a gente se cobra muito disso, e somos movidos constantemente por resultado, é o que faz o nosso negócio aqui, e só que a medição ela é de uma forma diferente. A gente precisa ter um olhar mais crítico, ter uma percepção diferente do que nós estamos fazendo, do que está acontecendo. Senão, às vezes você vai ter um olhar de uma pessoa de fora, que às vezes a pessoa de fora ela está olhando que você foi e tal, falou com o médico e tchau. Mas não É é o que eu isso, sempre né? falo que a propaganda médica ela é uma venda conceitual, né? Ela não é uma venda concreta. Então você não sai dali sabendo exatamente quanto você vendeu, né? E a Exato. aferição dessa venda ela vem com um certo atraso porque isso depende, né, de uma cadeia de acontecimentos, né? Depende da prescrição do médico, depende do paciente ir até a farmácia, depende da receita ser aviada de acordo com o que ela está escrita, né? Depende de uma série de fatores para que a gente possa avaliar esse resultado no final. Mas eu acredito muito, Flávio,
que eu acompanho a indústria, né? Eu comecei na indústria há 15 anos atrás. E eu acompanhei muita mudança, né? Quando eu entrei, para você ter uma ideia, não era como eu entrei na MS. Foi a minha primeira casa. E não era comum que se contratassem farmacêuticos para a função. Por ter um perfil mais técnico, né? Acreditava-se, né, que esse profissional não teria desenvoltura comercial na frente do médico. E para mim foi um processo longo, assim, de 15 dias de treinamento, sem nenhum vínculo com a empresa, para pleitear uma vaga de estágio, né? Então era muito mais restrito, era muito mais fechado, buscava-se aquele perfil exatamente igual, assim, você olhava, era todo mundo muito parecido, né? Exato. E a indústria nesses 15 anos eu percebi mudando muita coisa. Mudando a questão da idade, mudando a questão do neófito, né, que antes era tão difícil de contratar e hoje nunca vi tantas oportunidades, tantos mercados abertos para isso, né, tantas vagas focadas em neófito. Laboratório inteiro hoje que só contrata neófito, que é um profissional sem experiência, né? Então, essa mudança, eu acredito que veio muito dessa necessidade que você está trazendo na sua história, né? Que é a necessidade de inovação, de trazer coisas novas. E Sim. por isso mesmo, a indústria deixou de lado a ideia de contratar X ou Y graduações. Hoje, qualquer graduação é aceita, né? Eu tive, hoje mesmo eu postei uma aluna formada em serviço social, né, em geografia, Sim. semana passada, né, em química ambiental. Então, Sim. assim, a gente está trazendo essa mescla, que eu acho que é muito isso, que é a busca de experiências de outros mercados para agregar naquilo que já se sabe muito sobre a indústria, né? Sim, exato. E isso tem um propósito muito grande mesmo para essa situação de mudanças, né? Do que realmente a indústria está disposta a mudar, porque assim, o mercado mudou muito, a tecnologia é outra, a forma de você fazer uma reunião, a forma de você chegar até seu cliente, de você mensurar suas atividades. A indústria é muito precisa com isso, porque assim, nós temos muitas informações, muitos relatórios que acabam ajudando muito o nosso trabalho a mensurar o nosso dia a dia de uma forma diferente do que eu tinha, por exemplo, num outro segmento que eu puxava no dia qualquer valor e tal, que tem realizado, mas assim, nós temos vários outros caminhos e conceitos que se trabalham. Como você comentou ali, a consultoria é uma parte muito forte da área da propaganda. Para que você tenha sucesso, que você tenha um resultado mais assertivo no seu dia a dia, na indústria farmacêutica, ou para você estar iniciando, você precisa de trabalhar essa consultoria. E essa consultoria, você começa ela como escutativa, entendendo direitinho o que está se passando do outro lado da cadeira, se posicionando na cadeira do médico, sentando na cadeira do farmacêutico, sentando na cadeira do paciente, entendendo realmente o que está acontecendo e onde que você pode agregar. Aí começa o nosso trabalho e, assim, é um desafio grande e muito bom, viu? Então, essa parte da consultoria, né, da propaganda consultiva mesmo, de sentar na cadeira do outro. Essa é uma das coisas, Flávio, assim, que eu vou dividir com você e com a galera toda, assim, que mais constrói o meu propósito na posição que eu tô hoje. Porque eu vi muito trabalho feito de maneira automática, né, com entrega de caixinha, com o mesmo discurso para todo mundo, com a mesma mensagem para todo mundo, com a mesma quantidade de amostra igual para todo mundo. E eu não via sentido nisso. Assim, gente, se é para a pessoa ir lá, falar a mesma coisa para todo mundo, e entregar a mesma quantidade de amostra para todo mundo, manda pelo correio com a carta. Sim, com certeza. É muito mais barato, né? Então, eu sentia essa necessidade. Eu acho que por ser farmacêutica, né? Por querer realmente estar ali para impactar na saúde das pessoas, eu tinha muito essa necessidade há 15 anos atrás. E aí eu buscava sempre querer entender, conversar com o médico. E eu acho que justamente por estudar muito, pela formação, pelo aprofundamento, eu não tinha medo de discutir assuntos mais aprofundados e tal. E aí eu vi que a consulta, né, a propaganda consultiva era o poder, né? Exato. E quando eu pensei em
preparar pessoas para isso, eu pensei justamente em levar profissionais que tivessem esse core, né, de buscar o foco na dor do outro, né, o foco no que o outro necessita, né, um trabalho que realmente vai agregar algo a todo mundo, toda a cadeia de valor ali envolvida, né. Então eu fico muito feliz em ouvir isso de você. Eu tenho ouvido cada vez mais a necessidade desse tipo de profissional e é o que eu foco muito aqui dentro do curso, em desenvolver profissionais habilitados para essa consulta, pelo menos entendendo a necessidade dela, né? A gente treina aqui, a gente mostra, eu faço consultiva com eles, né? Eu mostro uma expositiva e mostro uma consultiva, né? E aí, gente, o que vocês acham? Qual que vendeu mais? Então, assim, e aí todo mundo vai e faz a consultiva também, e porque eu acredito muito, né, no trabalho focado na dor do outro, no movimento, né, em tornar a profissão, e eu vou falar isso porque hoje é um dia especial, de tornar a profissão cada vez mais valorizada, cada vez mais reconhecida pela classe médica, reconhecida pelos pacientes. Meu sonho é um dia o propagandista chegar no consultório e o paciente gostar de vê-lo. Sim. Sabe? Entender o que ele faz ali, o valor do que ele faz e gostar de ver, oba, chegou um representante, né? Chegou um propagandista, que bom, né? O meu médico, o médico pelo qual eu vou passar a consulta aqui, ele está sendo atualizado. Exato. Né? Então, o meu sonho de verdade, sendo sincera, abrindo o coração aqui para vocês hoje. Acho que eu nunca falei isso de uma maneira assim tão clara. O meu sonho é que a propaganda médica seja uma ferramenta, seja uma forma, né, de conduta que agregue muito valor e que seja muito valorizada, sabe? Que toda a sociedade, toda a classe médica olha e fala, esses caras são importantes, porque são, e muito. Só que quase ninguém entende isso. Né? Então... Exatamente. E isso é o fundamental, o que nós temos que fazer para estarmos nos diferenciando dos demais. Seja para a gente conquistar uma vaga na indústria farmacêutica, ou seja, para depois que nós conquistamos, para que eu possa ter sucesso ali, porque um médico, ele é muito assediado, ele recebe muitos propagandistas no dia, muitas visitas, e você não pode ser mais o mesmo. Você precisa fazer um pouquinho diferente, e assim, acho que cada vez mais quando você consegue realmente ter essa empatia, entender o lado dele e ver onde você pode estar agregando, estudar bastante, se dedicar bastante aos estudos. Então, assim, uma coisa, às vezes, é quando as pessoas veem a indústria farmacêutica pelos seus benefícios, ou a forma que o propagandista está trabalhando, fala, pô, legal. E do outro lado, quando a pessoa entra na indústria, ela fala, pô, que legal, é tudo aquilo mesmo que eu pensava, é muito bom, ótimo, só que agora eu tô vendo que a exigência é grande, e é muita exigência mesmo, sabe? Então, assim, você tem dias que você tá no meio do trânsito, chuva, sol, tempo, almoço corrido, tem momentos, sabe, muito satisfatórios, tem hora que você não consegue falar com o médico, você tem que entender que ele não pode te atender, a prioridade ali é o paciente, e saber o que levar para ele. Porque há muito tempo atrás, quando nós não tínhamos toda essa tecnologia, o propagandista, ele levava informações, uma literatura, um conhecimento para o médico que acabava atualizando. Hoje, o médico tem como buscar essas atualizações, essas literaturas, através de cursos, simpósios, congressos, internet, e claro, o propagandista também traz isso para ele. Só que já não tem mais aquele peso que seria somente isso. Então, nós precisamos trazer para ele uma oportunidade dele entender melhor também ali como é que está sendo posicionado o mercado, como é que está a vida do consultório para fora. Doutor, do consultório para fora a situação está assim, estão se comportando dessa forma, que são coisas que não apresentam num congresso, numa literatura, num livro, é onde o papel do propagandista é muito importante ali para estar atualizando, conquistando a atenção daquele médico, para que a gente possa estar posicionando o nosso produto, a nossa marca, conseguindo nossos resultados dessa forma. Então, essa dedicação, essa empatia é muito importante. A parte de conhecimento técnico, até para entrar na indústria, ela é legal, você conhece, isso é bom, e essa aposta não vou dizer nem aposta, vou dizer investimento dos laboratórios em neófitos, é justamente por isso, porque assim, olha, aqui eu posso preparar ele, eu posso treinar, vou pegar uma pessoa sem vício,
certo? Isso vários, aí não é só a indústria farmacêutica, mas a indústria farmacêutica ela está apostando muito mais nisso agora, mas outros segmentos também trabalhavam assim, não. Banco, na minha época, quando eu entrei, quando eu era mais novo, o banco dava preferência para trabalhar pessoas que não tinham trabalhado em banco, justamente para treinar, para não pegar vício nenhum de outro banco e seguir a cultura daquela empresa. Uhum. E isso também é importante. Então, essa facilidade de adaptação que você possa estar trazendo para a empresa, junto com as suas competências que você já teve de estudo, fez uma faculdade, com certeza vai agregar muito no seu dia a dia de propagandista. Ô Flávio, então, a gente estava falando, né, sobre contratação, né, sobre processo Sim. seletivo. Você tem 5 anos aí de indústria. Gente, pode voltar a gente para a tela grande, tá? Vou sortear os outros daqui a pouco. E a gente estava falando de processo seletivo, 5 anos de gestão, contratou muita gente já Sim. nesses 5 anos, eu imagino, né? Sim. Contratou muito neófito também, eu imagino. Então, assim, quais são as suas dicas de ouro para quem está tentando entrar na indústria, tentando entrar no mercado? O que é que faz o olho do gestor brilhar numa entrevista, num currículo? Vamos falar de currículo primeiro. O que Sim. te chama atenção num currículo? Uma pessoa que gosta de estudar, que você percebe que ela tem cursos, ela se interessou, tem no currículo também algum viés comercial, isso é importante, porque a parte técnica, ela vai ter, ela pode ter um conhecimento antes de como que é o mercado, um treinamento, isso ajuda bastante, e aí o restante é junto com a indústria. A indústria, ela colabora bastante para que a pessoa possa estar fazendo esse desenvolvimento. Mas nesse momento de captação, então essas pessoas que buscam um conhecimento mais aprofundado da indústria farmacêutica, como alguns cursos também, pessoas que acabam buscando novas opções comerciais, você vê que ela tem um viés comercial e, ao mesmo tempo, tem essa parte de que ela gosta de estudar. Então, acho que isso é um dos pontos que a gente acaba analisando bem também no currículo. E depois, é muito na entrevista, né? Porque a gente precisa, porque ali estão as competências técnicas dela, e assim, a gente precisa depois entender como é que está a parte comportamental dela, se está correspondendo com aquilo que a gente viu no currículo, e a nossa expectativa é que supere, né? Porque muitas vezes a gente vê um currículo, é uma coisa fria, né? Muito fria, você vê informação, trabalhou nessa empresa, tem essa formação e tal, legal, vamos chamar. E nós temos muito disso. Algumas vezes a gente entrevistamos alguns candidatos de ótimas faculdades, de formações que têm muito a ver com a indústria farmacêutica em alguns momentos, e na hora do comportamental ali, a gente percebe que não é o que nós estamos buscando naquele momento. Nós buscamos, às vezes, um outro perfil, um perfil mais comercial, algo que seja mais dedicado nesse sentido e bem comunicativo, que já tem uma ideia também do que é a indústria farmacêutica, a pessoa não está ali simplesmente falar, vou pelos benefícios da indústria, né? Eu acho que ela tem um propósito no que ela está seguindo ali. Então, a gente acaba conciliando muito isso. O que tem, certo? O que eu vejo de forma geral de todas as indústrias que não acabam buscando, contratando neófitos, é basicamente isso, a parte curricular e a comportamental na entrevista, né? Aí uma coisa que eu acho legal, assim, em relação ao viés comercial, eu diria, Uhum. que com certeza uma desenvoltura comercial ela é necessária, né? No meu caso, eu sempre me uso de exemplo porque foi muito clássico, né? Eu não tinha vivência comercial, eu nunca tinha trabalhado com o comercial na vida. Mas, de alguma maneira, eu consegui colocar as minhas habilidades, o que eu tinha feito na faculdade, no mestrado, de uma maneira vendedora, né? Então, eu acho que isso chamou a atenção, né, do currículo. E na hora da entrevista você consegue mostrar a sua desenvoltura comercial, mesmo sem nunca ter trabalhado com o comercial. Porque a gente vende o tempo todo, né, Flávio? Sim. A gente vende uma ideia, a gente vende um conceito, a gente vende... a gente, desde pequeno, negocia, né, com a mãe. Uma horinha mais de TV, um tempinho a mais no banho, um pouquinho mais de sobremesa. A gente está negociando a vida inteira, né? A gente vende celular, a gente vende carro, a gente vende apartamento, a gente vende muitas coisas na nossa vida, né? E o importante é você conseguir levar isso no currículo mesmo, sem ter a vivência, né? Porque de alguma maneira sempre dá para você mostrar um lado comercial, por mais técnico que seja. Eu tenho alunos
Fisioterapeuta intensivista. Sim. Fisioterapeuta intensivista aprovado Técnico. num dos laboratórios mais comerciais. Então, Sim. o que acontece, né? Como que é esse processo? E uma das coisas que a gente foca muito aqui em ajudar é na elaboração do currículo, né, no alinhamento de entrevista, é poder fazer com que a pessoa mostre que o fato de ela nunca ter trabalhado no setor comercial não quer dizer que vai impedi-la de estar Sim. ali, porque a desenvoltura ela existe, né, de qualquer maneira, desde que ela exista de verdade. Óbvio, né, que a gente não vai inventar nada, não vai criar nada, mas é sempre uma possibilidade de você levar isso quando você tem clareza, né, da profissão, do que você vai desempenhar, do que você faz hoje e conseguir juntar, né, fazer um link entre o que você faz e o que você vai fazer. Por isso que não dá para você ir bem numa entrevista se você não conhece nada da indústria. Se você não conhece nada do trabalho, das ferramentas, dos desafios, né? Porque se você conhece os desafios, você sabe quais desafios você enfrenta hoje que fazem sentido, né? Que você vai enfrentar no campo também. Então, você vai trazendo essas similaridades, mesmo sendo coisas totalmente fora do esperado. Sim, né? E se aquilo tem a ver com o perfil da pessoa, por mais que ela fez uma área muito técnica, ela consegue se desempenhar bem. Eu já tive na minha equipe, já fiz a contratação de pessoas que trabalhavam numa empresa do pai. A empresa que ela trabalhava era do pai, ela cuidava do escritório de contas a pagar, não tem nada a ver com comercial. E é uma menina que hoje está voando aí na indústria, uma das melhores do time que eu tive. Então, assim, vai muito da competência comportamental da pessoa, do que ela quer de propósito para ela, e na indústria, muito... por que a gente fala, alguém que gosta de estudar, você aprende muito observando. Eu aprendi muito observando, aprendi muito escutando meus colegas que eram os representantes, que já me orientaram como trabalhar. Eu tive um curto período, antes de entrar na indústria, e acabou ocasionando de eu concorrer à vaga, foi uma inscrição online, eu estava focado naquilo, me preparei para aquelas informações, eu sabia como que o mercado trabalhava, tentei usar a experiência que eu já tinha com médicos nos outros setores, para fazer uma leitura de como que eu me posicionaria dentro de um consultório médico, para poder falar com ele, o que era esperado de mim. E, com certeza, quando você conhece essas ferramentas da indústria, de como que é feita a medição, de como que é feito o trabalho, o que é valorizado, o que é uma frequência e sequência, que não é a mesma coisa, são coisas separadas, diferentes, né? O que ajuda no nosso dia a dia e como que é a mensuração. Porque senão a pessoa realmente, ela entra lá, ela fica aflita, ela fala, poxa, eu fui para casa, o que eu fiz hoje? Peraí, você conseguiu um convencimento? Você conseguiu influenciar alguém? Você conseguiu um feedback positivo? Então, são essas percepções que você precisa ter para você desempenhar um bom trabalho na indústria farmacêutica e para poder conseguir chegar lá também, com certeza. Oportunidade para todos. Isso, exatamente. O que eu falo sempre, né, Flávio? O importante é não desistir. Não desistir da busca. Tá mandando, buscando vaga sempre. Né? Uma das ferramentas que é incrível para que você mostre o seu conteúdo é o LinkedIn. A indústria inteira está lá. Então, você quer aparecer? Tenha um perfil decente no LinkedIn. Faça postagens de valor. Não precisa ser da indústria, né? Faça da sua área de atuação, mas mostre o seu conteúdo. Isso dá trabalho, mas tem muita gente que quer o trabalho sem ter trabalho. Sim. E aí você já mostra que está fora do perfil, porque a profissão, ela exige muito. Né? E uma das coisas que eu sempre trago com muita transparência são os ônus e os bônus, né? As dores e os amores da profissão. Então, procurar trabalho dá trabalho. E mudar de vida de uma maneira tão intensa quanto a forma como a indústria muda a vida da gente, exige. Às vezes as pessoas passam rápido. Eu tenho 4 na T12, faz um mês que começou, eu tenho 4 alunos aprovados na T12. Já, né? Em menos de um mês de curso. Mas isso não é o mais comum. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas o mais comum é que as pessoas precisem de alguns processos. O importante é não desistir no primeiro, no segundo, no terceiro não. Né? Esses dias eu postei uma aprovação com 7 tentativas. E veio num laboratório top. Né? Lá da T4. Então, assim, a gente está na T12 hoje. Né? Então, se você não desistir, uma hora vai acontecer.
né? Mas Exato. uma coisa que acontece muito, que eu percebo às vezes, é a terceirização. É. Exato. A pessoa acaba achando que vai ser resolvida porque o laboratório vai contratar, vai ter, deixar a responsabilidade para terceiros ali, né? E ela tem que ter esse entendimento também que é o momento dela. Tirar daquilo uma experiência, se ela fez a primeira entrevista, não deu certo, tentar entender o que, que ela pode estar melhorando. E assim, é muita observação, percepção, conhecer o mercado. Então, assim, você hoje em dia, propagandista se conhece muito fácil na rua porque já é propagandista. Mas antes de ser propagandista, passava 10 do seu lado, você nem imaginava que era propagandista. Uhum. Então, assim, você começa a ter esses conhecimentos, essas percepções, a hora que você entra numa farmácia, você sabe quem está ali expondo o produto, no consultório médico, e isso acaba ajudando você a observar como eles estão fazendo e, obviamente, ter a parte do conhecimento técnico. Então, esse conhecimento, saber das ferramentas da empresa, o que é mensurado, isso ajuda muito mesmo para a pessoa ter uma boa entrevista e realmente conseguir vender todo o potencial dela ali para que o laboratório possa estar investindo nela. Inclusive, teve uma coisa que você falou logo no começo da live, Flávio, que é sobre a quantidade de informação, né, que é oferecida para um profissional que acabou de entrar. E isso, muitas vezes, causa a desistência do profissional que entrou. Porque é muito denso, é muita coisa. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa e descarregar um caminhão de areia, uma caçamba de areia em cima dela. Assim, tipo, ela não dá conta de receber aquilo tudo de uma única vez. Tem que ter um perfil muito resiliente. E uma das coisas que o curso faz é justamente antecipar toda essa base que é mais densa do trabalho, né? Tudo aquilo que dá para ser antecipado. Eu costumo comparar um neófito sem uma formação como um terreno baldio. Um neófito com a minha formação como uma casa pronta. Então, exato. A diferença é que no primeiro caso, o gestor vai ter que terraplanar, construir, fazer a base, fazer as paredes, fazer o acabamento, para então mobiliar a casa. No segundo cenário, ele já está com a casa pronta, ele só vai mobiliar. O que seria mobiliar? Ensinar os produtos, ensinar a conduta do laboratório, ensinar a forma de trabalho, a missão da empresa, né, os valores da empresa, e aí isso que são os itens de decoração, diria, né, de mobiliário, de decoração. Então é muito menos trabalho, não só para o gestor, mas para o próprio profissional que está entrando, né, aquela carga de o que é DDD, MDTR, UTDate, MAT, né, já sabe o que, não só o que é, mas como usar, onde aplicar, né, já sabe o que é um evento, já sabe como fazer um evento, já sabe fazer uma propaganda, já sabe a diferença entre elas, já sabe fazer uma abertura, uma sondagem, um fechamento, já sabe a importância de uma pré-visita, de uma pós-visita, né? Já sabe como se portar numa entrevista. Exato, existem muitas siglas, linguagens específicas da indústria, isso facilita, você percebe numa entrevista também nessa parte comportamental, que a pessoa se interessou, que ela foi atrás, que ela buscou. Eu como gestor, em alguns momentos eu percebo que existem 2 bons candidatos e que com aquele candidato eu vou ter um pouco mais de velocidade porque ele já tem um certo conhecimento, ele já tem uma certa habilidade, onde acaba se diferenciando e ajudando, claro, no nosso papel, porque no momento de que você tem uma pessoa para contratar, qualquer laboratório está fazendo um grande investimento nessa pessoa. E ela vai querer ser correspondida. E para tudo isso tem um tempo, porque realmente, como eu falei, são muitas informações. E aquela que você já consegue ver que já está 1, 2, 3 passos na frente, passos são muitos. Nós não temos 1000 passos dentro da indústria. Mas aquele que já conseguiu dar 2, 3 passos, com certeza ele já se diferencia e deixa bastante gente para trás. Hein? Sabe o que eu acho legal, Flávio? É que os alunos, nos primeiros 3 meses, quando era para começar a querer dar resultado, eles já estão voando. Sim. Já sabem o que eles têm que fazer com o cadastro, eles já sabem como montar um roteiro, eles já sabem como fazer uma abordagem, já sabem a importância do trabalho no PDV. Então, é aquela coisa assim que realmente o core, né, e não é só isso, é também toda a parte ética, que eu pego muito, eu falo muito, né, não é, você vai ver muita gente fazendo, mas não é para você fazer, já tá errado.
né? Então, a parte ética, comportamental, né? Do que fazer, do que não fazer. Se alguém passar na sua frente, né? Se algum colega passar na sua frente, se acontecer tal coisa. Se não é para fazer isso no consultório, não é para fazer aquilo outro, não é para parar na vaga do médico, não é, sabe assim? Exato. Então, assim, essas coisas pequenas que a gente demora muito para aprender. Exato. E que são básicas, mas que quem não está vivenciando aquilo vai cometer esse erro. E, assim, muitas vezes a gente não quer parar para poder falar, poxa, que legal, esse aqui já tem uma vivência, já tem uma expertise nesse assunto, vai ser mais fácil trabalhar com ele, eu vou poder ir mais para a parte estratégica e aí seguindo com todo esse conhecimento. Então, realmente a gente ganha tempo com isso, ajuda bastante mesmo. Né? E eu acho importante a gente ressaltar isso, porque eu vi aqui nos comentários, né? Ah, será que dá para entrar sem o curso? Dá, porque o investimento é alto. E aí eu quero trazer uma reflexão, né? Alto ou caro é você ficar anos tentando sem saber onde está errando. É você perder muitas oportunidades e não entrar porque não sabe o que fazer. Isso é caro, né? Então, se você poderia estar entrando hoje e você perde essa oportunidade de entrevista e vai fazer outra entrevista só daqui 6 meses, você perdeu 6 meses de salário, 6 meses de benefício, 6 meses que você já podia estar começando a galgar uma profissão. Isso é caro. É. 6 meses de salário dá quase 50 mil reais. Investimento, isso é caro. Investimento e força de vontade, né? Tô tentando ler alguns comentários aqui, tô vendo um monte de colega meu aí, eu já vejo como colegas, as pessoas, o pessoal da equipe também, falando aqui, que o Vinícius, ele comentou um salve lá para ele, para o Lô, que eu acabei ajudando tanto com a questão da força de vontade, mas assim, eu acho que é mútuo, então é nossa força de vontade, o que eles passaram para mim também naquele momento, é um trabalho de cooperação, mas realmente é isso, você tem que investir na sua carreira, você tem que investir no seu conhecimento, e você tem que ter muita força de vontade, resiliência. As coisas na indústria não acontecem do dia para a noite, mas depois que elas acontecem, a oportunidade está ali, aí é com você, e eu tenho certeza que se você continuar nessa pegada, as coisas vão ser promissoras, com certeza. Para currículo, né? O que você acha? Dá uma dica assim, ó, faça isso no seu currículo. Assim, Sim. Eu vou dar uma percepção particular minha aqui, até porque eu passei por um processo desse, porque eu vim de outra área, né? Então acho que isso acaba ajudando muito. A primeira coisa que, quando se tem um trabalho de campo, além de todas as competências, não vou dizer a primeira coisa, mas elas se somam. Não existe um único item que você vai olhar, esse item me atendeu, eu vou chamar o candidato. Não. É um conjunto de fatores para que a gente possa chamar o candidato que está mais aderente àquela vaga, naquele momento, do perfil que a gente busca para aquela ocasião. Uma situação bem específica que eu vejo com uma certa falta em alguns currículos é endereço e telefone. Então, acho que assim, o telefone a maioria tem, e aí o que é legal? A maioria que tem o telefone tá com ele disponível sempre. Claro que você não vai conseguir atender sempre o telefone a todo momento, mas apareceu um número ali, dá um retorno. Normalmente o seu telefone já é hoje tem a questão do WhatsApp. O recrutador, quando ele entra em contato, a pessoa não pode atender porque está trabalhando, está dirigindo, normal, isso acontece, então ele volta a ligar, ou ele tenta outros meios. O e-mail, alguns tentam por e-mail, outros tentam pelo WhatsApp, mandam um recadinho, a hora que você puder me liga, eu sou aqui da empresa X e tal. Então, normalmente o mercado trabalha dessa forma. E o endereço, no que ele ajuda? Porque quando você trabalha no campo, como é que você vai, ainda mais isso ocorre muito para cidades grandes, para grandes polos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, enfim, várias grandes cidades, onde é necessário mais do que o nome da cidade, você colocar pelo menos a região que você mora, norte, sul, leste, oeste, porque o trabalho do propagandista é um trabalho muito na rua, é um trabalho de campo, é 100% campo. Então, como é que a pessoa vai sair de uma ponta da cidade para estar na outra ponta da cidade, para ela poder realizar uma quantidade de visitas médicas ali, que ela precisa estar muito bem planejada, ela tem que se dedicar, ela tem que chegar naquele horário, e no começo a pessoa vai estar disposta, porque é um desafio novo, é um novo emprego, com certeza, isso é normal em qualquer laboratório, mas com o tempo a pessoa pode acabar caindo de produtividade.
Então, a empresa sempre pensando todas as empresas, sempre que estão fazendo essa contratação, eu vejo que elas procuram buscar essa questão de qualidade de vida do profissional, com o que ele está entregando, e essa possibilidade, né? Então, o endereço ali, a região, é uma dos itens que contam muito para os grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, enfim, eles ajudam bastante, tá? Que legal. Assim, inclusive aqui no Receita, no nosso banco de currículos, a gente divide, por exemplo, São Paulo, Zona Sul, Norte, Leste e Oeste. Isso. Então a gente tem aqui, quando os gestores pedem currículo de São Paulo capital, eu sempre pergunto a região, porque daí eu mando dessa região específica, né? Porque eu sei que essa questão de locomoção, ela é complicada, o trânsito é complicado, né? Então você trabalhar na região onde você mora, qualidade de vida sem dúvida nenhuma, né? A logística é bem importante. Você não precisa detalhar o seu endereço detalhado, mas a região, ela vai ajudar. Em alguns casos, você pega um candidato que está um pouco mais afastado da região que você está querendo para aquela vaga, mas você vê uma possibilidade talvez futura de movimentá-lo, ou mesmo que dá para ele chegar até aquela condição sem sacrificar a parte pessoal dele, né? Então, com certeza, trabalhar. Mas é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção também no currículo é você colocar ali qual que é o seu propósito, o que você vai estar trazendo, o que você busca na indústria farmacêutica, né? Então, assim, poxa, acho que é uma pergunta que nós vamos falar lá na frente de entrevista, mas, assim, na parte do currículo, você identificar por que essa pessoa está querendo. Será que ela está disparando currículo para telefônica, para indústria farmacêutica, para banco, para comércio varejista, para alimentos, para bens de consumo? Como que é isso? Ela está fazendo um currículo dela customizado para a indústria farmacêutica, que ela quer trabalhar ali. Então, quando você tem esse propósito, você consegue deixar seu currículo mais atraente com o perfil da vaga, eu te garanto que você fica até mais eficaz, você não precisa mandar 50 mil currículos e você vai ser chamada para 2 vagas. Então, assim, você vai ter uma adesão de entrevistas, uma chance muito maior quando o seu currículo está mais aderente à vaga. Porque às vezes a pessoa acha que ela tem um bom currículo, mas é aquele currículo padrãozão. E uma coisa que as pessoas erram muito em currículo, elas fazem um currículo como se elas fossem prestar para uma vaga daquilo que elas já são. Então, eu sempre uso o exemplo do farmacêutico, por exemplo. Se o farmacêutico vai fazer um currículo, ele coloca lá que ele faz controle de controlado, né, faz SNGPC, faz injetável, faz controle de estoque, faz entrada e saída de nota. Para que você vai querer, que eu vou querer saber disso? Você não vai fazer nada disso na indústria? Então, você não tem que montar o seu currículo como se você fosse pleitear uma vaga para aquilo que você já faz. Você tem que montar o seu currículo para pleitear uma vaga de uma coisa diferente. Então, você tem que focar nas coisas que têm a ver com a função que você vai assumir. Então, no caso do farmacêutico, eu sempre sugiro, foca no atendimento ao cliente, na prospecção, no atendimento consultivo, no pós-venda, né, na negociação, muitas vezes, que ele faz com as distribuidoras. Então, foca na parte que tem a ver com a propaganda médica. Não adianta, ok, eu sou uma excelente aplicadora de injeção, mas eu não vou aplicar injeção no médico. Você não tem que ficar falando disso. Você não vai fazer lançamento de controlado no SNGPC. Né? Então, pega a sua profissão, do que eu estou falando agora, e olha para ela, olha para o teu currículo, o que está ali muito focado naquilo que você faz e que não tem nada a ver com a propaganda médica. Tira! Né? Entenda o que você faz hoje, o que a propaganda médica precisa, o que tem em comum, o que tem a ver, e você foca nisso. Exato. Em alguns momentos, realmente, a parte técnica, né? Às vezes uma pessoa que trabalha fisioterapia ou a farmácia, mas e aí, ela tem algum contato com o médico, com números, ou ela faz a gestão de algum resultado, ela faz... Então, assim, é tudo um conjunto, não existe uma forma mágica, escreva assim que você vai ser chamado, mas é um conjunto que a gente acaba analisando. Muitas vezes a gente chama um profissional que está... a gente vê que tem um perfil bem técnico, fala, pô, legal, isso aqui também me atende, um perfil muito técnico também atende a indústria, porque a gente precisa de pessoas técnicas que gostem de estudar e que têm uma familiaridade com a área. E a gente precisa saber se ela
além daquela parte técnica, ela sabe desenvolver aquilo, se comunicar, passar essa informação. Então, essa influência dela já começa pelo currículo, né? Então, isso ajuda bastante. Flávio, agora eu quero Sim, a sua dica de entrevista. sim. Ó, o que que eu posso estar contribuindo, assim, pelo que eu passei, por alguns processos já, por alguns colegas que nós conversamos, inclusive de outros laboratórios também. Então, assim, uma coisa bem legal que tem na indústria farmacêutica, quando você entra nessa área, você começa a perceber que, inclusive, a outra empresa, o colega que trabalha na outra empresa, ele também colabora, ele ajuda, certo, no seu desenvolvimento, troca algumas ideias, claro que ele vai estar sempre fazendo o melhor para vender o dele, mas são pessoas bem unidas. E conversando aqui, inclusive com os gestores dos laboratórios, também já me passaram algumas dicas aqui do que a gente acaba vendo na entrevista, né? Uhum. O primeiro passo é realmente a pessoa saber como se comportar numa entrevista. Às vezes você vai fazer uma entrevista para trabalhar no campo, né? E aí a pessoa vem, ela tem que vir na entrevista como se ela fosse se apresentar para um médico. Então ela tem que já um ponto decisivo, né? E naquele momento saber usar um tom de voz, saber vender a sua forma de como os seus pontos fortes, o que que ela pode ser, o que está sendo buscado para aquela vaga. Nada impede dela fazer pergunta, dela questionar, e entender melhor para que ela possa expor melhor o que o entrevistador quer escutar. Uma coisa que não agrega nada na entrevista é o candidato começar a repetir as coisas que estão no currículo. Começa a reforçar aquilo. Fala, não, legal, isso aqui eu entendi, agora eu queria que você me contasse uma outra situação, me conta um pouco de você. A gente procura conhecer um pouco a pessoa ali para tentar, naquele momento muito rápido, entender qual que é o perfil dela, né? O que que ela acaba valorizando mais, se ela já passou por algum processo parecido de adaptação, seja numa vida particular, talvez, ou mesmo uma parte profissional, ou vivenciou, o que que ela sabe da empresa, isso é fundamental. Assim, estudar a empresa, não tenha dúvida que pode passar de desapercebidas em algum momento, que o entrevistador não pergunte, não é nem passar desapercebido, que ele viu que não tem necessidade de fazer a pergunta. E não se preparar para respostas prontas. A entrevista, muitas vezes, a gente procura deixar o candidato o mais confortável possível, o mais à vontade possível, porque a gente sabe que o nervosismo atrapalha. Eu, como entrevistador, como recrutador naquele momento, posso estar perdendo um bom candidato porque ele está nervoso. E aí não foi feita uma boa avaliação e acabo dispensando ele, vamos dizer assim, os recrutadores de uma forma geral. Então a gente procura deixar a pessoa mais à vontade, venha tranquila, e realmente procure seguir no mesmo ritmo do entrevistador. Não interromper quando o entrevistador estiver falando. Acho que isso é um ponto importante também, para poder saber o que, que ele tem, porque ele que vai direcionar para saber o que. Muitas vezes ele dá algumas dicas. Ah, legal, eu vi aqui que você trabalhava no hospital, você é formado em farmácia, e você era responsável pela área de medicamentos aqui, que fornecia para UTI, para os médicos e tal, que os médicos te solicitavam. Mas aí, como que era essa interação com o médico aqui? Você era tranquila? Os médicos eram bem acessíveis para você? Era rápido? Então você começa assim, eu não estou interessado em saber se ela sabe do medicamento, estou interessado em saber como que era a interação dela com o médico, como era a interação dela com a equipe. Então, são coisas nesse tipo que a gente procura buscar. Ali não é mais a parte técnica, ali já é mais a parte comportamental, mas a parte técnica ela já passou, já é o currículo, por isso que ela está lá na entrevista. Então, ali é a parte comportamental mesmo. Exatamente. E uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos, Flávio, é de elaborar com muito cuidado a resposta do me fale um pouco sobre você, ou me conta quem que é você, né? Ou me conta. Não repetir o que está no currículo exatamente, porque isso o recrutador já sabe, ele quer conhecer como você chegou até ali, né? O que te fez ser o profissional que você é hoje, o que te fez desenvolver as competências que você apresenta hoje no currículo. E não só questões profissionais, não é para você rezar a Bíblia e contar a sua vida inteira, mas para você pegar na sua história de vida momentos que construíram você como a pessoa que você é.
sim, né? Então, se você se vê como uma pessoa resiliente, em que momento da sua vida você precisou desenvolver essa resiliência? Se você é uma pessoa que é focada em resultado, como que você ilustra isso em uma passagem da tua vida? Né? sim, Então, você pega as principais competências que se espera do representante, do propagandista para aquela vaga, veja quais você tem de verdade e em que momento da sua história de vida você desenvolveu isso. E aí, quando é, te perguntarem, me fale sobre você, é um prato cheio. Então, se você começa falando assim, eu sou o Flávio, eu tenho 40 anos, eu sou formado em administração, eu trabalhei 15 anos Eu comecei a trabalhar aos 17 anos, trabalhei 15 anos no banco. Tá errado. Porque sim, isso não fala nada. exato. Ele Uhum. fala, mas não fala, né? Então, assim, quem é você de verdade, em essência? Como você lida com Isso, as situações? Quais foram as dificuldades que você já passou? Né? Não é para fazer vitimismo, mas é para falar de como você superou os perrengues da sua vida. Para é, que a pessoa consiga olhar e falar assim, bom, se você passou por isso, você vai conseguir fazer o trabalho, né? Se você desenvolveu isso dessa forma, no campo, você vai ter autonomia, você vai ter condições de resolver isso também, né? Então, é sim. sempre o foco nas qualidades, nas competências, nas habilidades. E como você desenvolveu isso? Faz sentido para você? Sim, com certeza, total. Até porque, assim, eu até vi também aqui que estavam perguntando referente ao neófito. É a mesma situação, é o momento dele se vender. Se o recrutador te chamou até ali, é porque ele viu que você tem alguma competência técnica que ele gostou. Agora ele precisa saber aquilo na prática, como é que você desenvolveria. Você poderia trabalhar com qualquer tipo de atividade. Você preencheu os requisitos técnicos. E agora ele quer saber como é que você se desempenharia. Uma situação assim, mas e aí, você já conhece um pouco da indústria? Você sabe o que um propagandista faz? Tem gente que não sabe. Aí você fala, mas eu penso assim, poxa, mas e aí? E se não for o que você está esperando, será que vai ser bom para você? Você vai sair do outro emprego para vir para cá e não for uma coisa boa, você vai trocar o certo pelo duvidoso? Será que vai valer a pena? Então, se a pessoa ela se antecipar, ela saber realmente como que é o mercado farmacêutico, no que ela pode trabalhar, e não é só a parte técnica, é muita parte comportamental, Uhum. de adaptação, do que ela pode trazer de inovação ali para aquele laboratório, para aquela indústria. Então, acho que isso é importante. Nossa, sensacional. Uhum, Dicas uhum, de ouro aqui, né? sim, Dicas de ouro. Flávio, muito não obrigada tem, pela parceria nessa tem, live, por dividir esse sorteio com a gente, por estar aqui, por dar sim, dicas tão valiosas. Eu tenho certeza sim, que eu vi muitos comentários no sentido de caramba, né? Já mudou minha perspectiva, já vou agir de forma diferente. Então, sim, de alguma forma, né, nesse momento, nessas 2 horas, a gente pôde impactar aí muitas sim. vidas. É. E eu só tenho a te agradecer por essa disponibilidade. Não tem isso, eu que agradeço aí pelo convite, certo? Eu acho que é sempre bom que a gente poder contribuir para as pessoas aí. Eu sou uma prova viva de que neófito, já entrei na indústria, na gestão, tive vários colegas que também tiveram a mesma situação que a minha, como eu já falei no começo, outros foram já até promovidos, já recebi meus reconhecimentos, meus méritos aqui também, então, assim, todo mundo tem seu valor, e as oportunidades na indústria, ela tem muita, e a indústria, o que ela quer é algo diferente. E nós temos o algo diferente com pessoas já com experiência na indústria e temos muita coisa diferente com pessoas que não tiveram na indústria, mas se interessam, buscam informação do que é a indústria, já chegam com uma ideia de realmente do que é a indústria, de como que ela trabalha, e aí com certeza a gente sabe que naquela pessoa a gente pode investir. Então, assim, existe cada vez mais lugar para o neófito na indústria farmacêutica, assim, com certeza em todas as áreas da indústria farmacêutica, assim, não tenha dúvida. Que coisa boa. Obrigada, Tem, Flávio.